Bom dia a todos, muito obrigada por estarem aqui hoje, nossa segunda entrevista do dia. A gente tem o prazer de receber um convidado muito especial que vai compartilhar com a gente seu conhecimento e experiência sobre jornalismo investigativo. Uma salva de palmas para Felipe Aníbal, por favor. Meu nome é Mariana. Eu sou a Laura. E hoje a gente vai conversar e seremos mediadoras dessa entrevista. Bom, antes da gente começar, a gente vai contextualizar um pouquinho o tema dessa entrevista. O jornalismo investigativo no Brasil é uma prática jornalística que busca revelar irregularidades, corrupção, abuso de poder e outros temas que são relevantes para a sociedade. No Brasil, o jornalismo investigativo desempenha um papel crucial, expondo escândalos políticos, crimes financeiros, violações de direitos humanos e entre outros eventos que afetam a nossa sociedade. O objetivo do jornalismo investigativo é promover a transparência, responsabilizar os envolvidos e conscientizar o público sobre as questões críticas. Os jornalistas investigativos dedicam-se a uma apuração profunda, pesquisas e entrevistas, muitas vezes utilizando fotos confidenciais e documentos verificáveis. Bom, a gente vai apresentar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, que é o Felipe. Um jornalista com vasta experiência em reportagem impressa, online, televisiva, especializado em reportagens investigativas e de investigação e na cobertura de segurança pública, corrupção policial, direitos humanos, educação e cotidiano. Por 9 anos foi repórter do jornal Gazeta do Povo e conquistou ao longo da sua trajetória cerca de 9 prêmios e reconhecimentos. Hoje, trabalha em comunicação corporativa e como repórter freelancer. Estamos aqui hoje com o Felipe e a gente queria agradecer, Felipe, por você estar aqui. Muito obrigada. E a gente espera que seja uma entrevista muito gostosa para você, tanto para o pessoal, para eles poderem tirar as dúvidas e a gente também. Imagina que eu agradeço. É desafiador inverter o papel, né, e ficar na condição de entrevistado, mas acho que é uma grande oportunidade também de a gente, como profissional, refletir sobre a própria profissão, né, porque no decorrer dos dias aí a gente acaba mais em piloto automático, mais imerso pela rotina e são raras as oportunidades que a gente tem de parar um pouco e pensar sobre o próprio fazer. Bacana, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Bom, a gente vai iniciar com as perguntas agora do pessoal. Certo. A primeira pergunta é da Giovana. Oi, tudo bem? Oi. A minha pergunta é a seguinte: na sua opinião pessoal e também profissional, como o jornalismo investigativo se adaptou às mudanças tecnológicas, tanto em relação aos instrumentos facilitadores, quanto à apuração de informações por meio da internet e outros? E quais mudanças você acha mais contrastantes em relação aos meios anteriores? Nossa, eu acho que mudou completamente, né? A gente tem visto do ponto de vista tecnológico uma revolução, sei lá, a cada ano, assim. Acho que se a gente for parar para pensar um pouco na história do próprio jornalismo, acho que as revoluções se davam ao longo de décadas. Hoje, a cada ano a gente tem novidades surgindo, né? Eu acredito que o jornalismo de dados, que ganhou corpo principalmente ao longo dos últimos 10 anos, acho que revolucionou a forma de fazer jornalismo investigativo, né? Antes, o jornalismo investigativo tinha muito de pé na rua mesmo, né? Do repórter fazendo campanas e tocaias e fotografando. E hoje, o jornalismo de dados é um ponto de apoio muito importante, porque ele pode revelar dados e nortear essa apuração pé na rua. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Mas o jornalismo de dados, a lei de transparência, né, de acesso à informação, acho que dão subsídios muito importantes no sentido de nortear essa atuação de campo posteriormente. É claro que a gente tem alguns exemplos de reportagens que são feitas exclusivamente a partir de dados, mas eu penso que o grande trunfo do jornalismo de dados é indicar caminhos para que os jornalistas possam ir para a rua e enriquecer essa apuração e comprovar faticamente aquilo que os documentos indicam. Tá bom, obrigada. Vamos agora para a pergunta da Júlia.
Oi, Felipe, tudo Oi. bem? Em relação à sua reportagem, Barracões Clandestinos mantém escravos do lixo reciclável, que inclusive foi vencedora do Prêmio Sangue Bom de 2016. De que forma você diria que ela afetou as vidas das vítimas de exploração, que você justamente conta os relatos durante essa reportagem? Como você acha que essa reportagem afetou as vidas dessas pessoas, se a situação, de fato, teve mudanças reais por conta dessa reportagem? Então, esse acho que é um grande drama do jornalismo investigativo, assim. Acho que por mais relevante e significativa que seja a realidade que a gente aponta, que a gente denuncia ao longo das reportagens, a resposta do poder público, das autoridades, nem sempre são na medida que os casos merecem e que a gente espera, que a sociedade espera que seja. Eu acredito que o que acontece, assim, acho que via de regra, é que a partir da publicação da reportagem gera uma comoção, um certo clamor em torno do tema e daquela realidade denunciada, e gera um frisson momentâneo, mas infelizmente isso acaba passando muito rapidamente, sabe? E acho que se não houver uma continuidade dos próprios veículos, e não só dos veículos, mas das entidades da sociedade civil, tende a ficar no elas por elas mesmo, infelizmente, sabe? Nesse caso específico que você mencionou dessa reportagem, eu me lembro que a prefeitura fez uma mobilização, se não me engano, o Ministério Público, mas acaba caindo no esquecimento, sabe? Acho que a resposta nem sempre é tão efetiva quanto deveria ser. E, infelizmente, isso também não é uma atribuição exclusiva dos jornalistas, né? O jornalista nem sempre tem o controle nas mãos do que vai acontecer a partir do momento que ele publica a reportagem. Então, eu acho que é um pouco frustrante por um lado, mas por outro lado, eu acho que o repórter, o jornalista, tem a consciência tranquila de ter cumprido com o seu papel dentro dessa equação, dentro desse jogo, entre aspas, sabe? A próxima pergunta é a da Natália. Bom dia. O jornalismo investigativo é uma área que exige bastante pressão, por ser uma área mais difícil de se lidar. O que te motiva a continuar fazendo jornalismo investigativo e não mudar para uma área mais soft? Acho que, assim, de bate-pronto, acho que é cumprir com o próprio papel de jornalista. E acho que, assim, tem um outro ponto conectado com essa pergunta, que eu acho que, assim, quando você começa a investigar um tema específico e você encontra ali um desmando, uma informação de interesse público, um esquema de corrupção, enfim, seja qual for o resultado da tua investigação, você acaba invariavelmente considerando que a publicação, a revelação desses fatos é mais importante do que a sua própria segurança, assim. Acho que assim, sempre me perguntam, mas você não tem medo? É claro que eu tenho medo, eu sou um ser humano e já estive sob vários tipos de pressão, desde pressões psicológicas, ameaças de morte concretas e, assim, claro que a gente sente medo, mas o compromisso com aquilo que a gente deve revelar como jornalista acaba sendo maior que o medo. E eu acho que isso que a gente deve ter em mente, assim, enquanto jornalista investigativo, é o compromisso com aquilo que a gente deve revelar, que a sociedade deve saber, que inúmeros desmandos, inúmeros esquemas de corrupção só viriam à tona por meio do trabalho de jornalismo. Então, o jornalismo investigativo exerce um papel fundamental, imprescindível para a democracia, e em qualquer democracia sólida que se preze, o jornalista tem que ter garantias constitucionais para exercer o seu papel, e acho que é isso, assim. Tem em mente que aquilo que você apurou precisa ser revelado, a sociedade precisa saber. Isso é imprescindível para o bom funcionamento da sociedade. Então, acho que tem para mim que esses elementos acabam tendo que superar o medo, o receio que a gente sente, sabe? Agora vamos para a pergunta da Luma. Bom dia, Felipe. Oi, bom dia.
Durante o período em que você trabalhou como jornalista investigativo, qual foi a principal lição que aprendeu e acredita que futuros jornalistas também precisam saber? Olha, não sei se a principal lição, assim, mas eu acredito que que uma das grandes lições que eu aprendi foi como me relacionar com fonte, sabe? Acho que qualquer tema que você vá cobrir e que cubra investigativamente, que tenha um certo desmando, um certo desvio, sempre vai ter alguém que sabe dessa história e que não compactua com aquilo. Então, acho que o jornalista investigativo, sobretudo, tem que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com essas fontes e para fazer a leitura dessas fontes. Eu acho que usaria até um termo que não é mais adequado, mas acho que tem que ter uma certa malandragem, sabe? Para lidar com fonte, no sentido de você entender qual é o perfil dessa fonte, qual o interesse dela na publicação daquele tema, e para que a partir disso você consiga trazer à tona essas informações que são informações de interesse público. Me lembrando aqui que o Fernando Moraes, no livro dele que ainda não foi publicado, sobre o Antônio Carlos Magalhães, ele menciona uma frase que o Antônio Carlos Magalhães teria dito, que é mais ou menos o seguinte, assim, que nem todos os jornalistas estão interessados em dinheiro. Alguns estão interessados em notícias. Mas cabe ao político, ao agente público, não confundir esses dois perfis de jornalistas para não dar dinheiro ao jornalista que quer notícia e não dar notícia ao jornalista que quer dinheiro. E eu traço um paralelo com fonte, assim, o jornalista tem que fazer essa leitura da fonte para entender de que forma que ele vai se relacionar para conseguir ter acesso aos documentos, às informações, enfim, aos elementos que vão subsidiar a reportagem investigativa e trazer tudo isso à tona. Bom, a próxima pergunta é da Júlia. Olá. Sendo cronista, você acha que a crônica é mais valorizada ou menos do que antes? Se menos, como acha que o alcance para as crônicas pode aumentar? Menos que? Se acha que é menos valorizado do que antes. Como você acha que o alcance das crônicas poderia aumentar? Pois olha, eu não sei. Eu tenho para mim que a crônica sempre teve seu espaço, né? O Brasil é um país faustoso do ponto de vista da oferta de cronistas, né? Desde o início da nossa imprensa, nós temos grandes cronistas, Rubem Alves, Rubem Fonseca, enfim, inúmeros cronistas. E, mais recentemente, pelo menos que eu tenho visto, é que essa tradição tem tido continuidade. Sou um grande leitor, por exemplo, do Antônio Prata, assim, não perco uma coluna dele na Folha nos fins de semana. E o que eu acho que sim, que principalmente ao longo do último período eleitoral, houve uma certa politização das crônicas, sabe? As crônicas deixaram de tratar um pouco do corriqueiro, do ordinário, assim, dessa coisa do dia a dia mesmo, para se focar em questões políticas, porque, assim, de certo modo, também a crônica é um reflexo dos momentos pelos quais a sociedade passa, né? O país estava passando por um momento de extrema politização, de debates extremos, né? Quando eu digo de extremos, no que diz respeito à polarização mesmo. E acho que cumpriu o seu papel. Agora eu vejo um pouco que esse pêndulo está voltando para uma certa normalidade, com os cronistas voltando a tratar do ordinário, do cotidiano, do dia a dia. E sei, assim, eu acho que eu tenho para mim também que a crônica é um ponto de respiro, sabe? Na época dos jornais impressos, que estão cada vez mais diminuindo, né? Mas enfim, na época dos jornais impressos, a crônica é aquele momento em que o leitor dava uma respirada, assim, da dureza daquelas notícias do dia todo, assim, era um ponto de respiro. E acho que talvez esse seja um dos papéis da crônica mesmo, assim, acho que é ter essa visão em um
elemento que não é necessariamente noticioso, que não vai mudar a vida de ninguém, mas que vai trazer um ponto de respiro, vai trazer uma beleza, uma reflexão sob um outro ponto de vista, e que também, ao longo dos tempos, vai dando conta de retratar a sociedade naquele dado momento. Bom, vamos agora para a pergunta da Vitória. Oi, Felipe, tudo bem? A minha pergunta é, você fez uma reportagem sobre as pessoas afetadas pelas drogas, com o fotógrafo Marcelo Andrade. Como foi para você entrar em contato com essas pessoas? Essa reportagem foi interessante porque foi um processo bem lento, sabe? A ideia surgiu praticamente por acaso. Assim, eu tinha um outro fotógrafo com quem eu trabalhava com bastante afinco, que era o Bari Rosa, e a gente fazia muitas matérias nos bairros de Curitiba, e em uma dessas reportagens a gente percebeu um fenômeno da descentralização dos pontos de uso de tráfico, assim, porque nas grandes metrópoles os pontos de uso tendem a se concentrar na região central. E a gente percebeu que em alguns bairros periféricos havia pequenos barracos que não era destinado à moradia das pessoas, mas para ponto de uso mesmo, né? O que popularmente se chamava de mocose e tal. E aquilo chamou a atenção da gente, né? Que enquanto São Paulo, por exemplo, tem uma região consolidada como ponto de consumo chamada de Cracolândia, em Curitiba esse consumo estava se pulverizando pelos bairros a partir desses barraquinhos aí. E a gente observou esse fenômeno, né? E pensamos em retratar isso numa reportagem. E ponderamos que a melhor forma de fazer seria também dar voz àquelas pessoas, sabe? Tratá-las de uma forma mais humana, assim, como um fenômeno de saúde pública, não pelo ponto de vista da segurança pública. E a partir disso nós começamos a tentar estabelecer uma relação de proximidade com uma desses barracos. E, claro, no princípio, todos os usuários ficaram muito desconfiados com a nossa presença ali, afinal de contas, eles não sabiam se éramos policiais, se éramos de fato jornalistas, qual era o nosso interesse. E nós começamos a fazer visitas com frequência a esse barraco, que ficava num terreno baldio, assim, não lembro o bairro agora, não lembro se era Parolim, mas enfim. Era um barraco que ficava em um terreno baldio. A gente começou a fazer visitas frequentes para conquistar a confiança daquelas pessoas, né? E, se não me engano, a gente foi um dia sim, um dia não, assim, ao longo de um mês, né, nesse bairro, e os usuários ali começaram a estabelecer um vínculo de confiança com a gente, porque eles entenderam que a gente estava querendo não só mostrar o fenômeno, retratar aquele fenômeno, mas dar voz a eles enquanto pessoas mesmo, né? E a gente se surpreendeu com a pluralidade de histórias, assim. Tinha desde uma pessoa que vinha de uma família completamente desestruturada e que viu na droga um alento para todos as suas desventuras pessoais, até tinha um usuário que tinha sido estilista, que tinha tido um apartamento de classe média no Água Verde e que por causa do crack perdeu tudo e estava ali. Então eram realidades muito diversas, assim. A partir do momento que a gente estabeleceu esse ponto de confiança, eles optaram por falar, e não só eles não nos concederam entrevistas para o jornal, como eles permitiram que a gente gravasse em vídeo, assim, sabe? E o resultado foi muito surpreendente, porque a partir do momento que a gente gravou a primeira entrevista, todos que estavam ali queriam procurar, eu quero falar também. Para eles, acho que foi quase uma catarse, assim, sabe? Quase como uma sessão de terapia, assim, que a gente ficou muito sensibilizado com o resultado dessa reportagem, porque depois os próprios usuários nos procuravam e falavam assim, essa foi a primeira vez que alguém sentou com a gente aqui e olhou pra gente como seres humanos, que não viu a gente como bicho, como bandido, como marginal. Então, acho que teve isso deles sentirem
se sentirem valorizados de alguma forma, sentiram bem por alguém que de repente eles não esperavam sentir simpatia pela história deles. E do ponto de vista pessoal, para mim foi muito impactante, porque nós passávamos a tarde lá no barraco com eles, né? E eles usando crack uma pedra atrás de outra, assim. E até então eu nunca tinha tido contato tão próximo com o crack. Então a gente viu essas pessoas consumindo, sei lá, dezenas de pedras e constatou o efeito imediato que o crack provoca, assim. E é incrível, assim, sabe? Eu não consigo nem classificar. E então acho que foi do ponto de vista pessoal, para mim, acho que foi uma experiência muito muito interessante por conta dessa amplitude, dessa pluralidade de aspectos que a gente conseguiu abordar, e principalmente acho que da reação das pessoas que se sentiram representadas e respeitadas, principalmente. Bom, a próxima pergunta é da Laís. Bom dia, Felipe. Em sua crônica Butterfly, você expressa algumas das suas cismas com o inglês. E cada vez mais a gente vê no mundo corporativo o uso de termos em inglês. Eu queria saber se no jornalismo você também vê esses termos aparecendo cada vez mais e o que você acha deles. Olha, acho que menos. Eu acho que no jornalismo eu vejo menos do que em outras carreiras, assim. Acho que é uma cisma minha, assim, sabe? Uma coisa, sei lá, meio Ariano Suassuna, assim, de ter um pouco de resistência do idioma, né? Eu gosto muito quando o Ariano, por exemplo, diz que de todos os países da Europa ele respeita muito Portugal, porque é o único país que tem bom senso de falar português, assim. Eu vejo um pouco com reserva, sabe, esses estrangeirismos, porque acho que claro, tem a ver com bom senso. Quando não existe nenhuma expressão similar em português, tudo bem. Acho que não sou purista a ponto de me levantar contra isso. Acho que faz parte do processo natural de qualquer idioma se apropriar de expressões de outros idiomas, e é assim que a língua evolui também, né? Mas quando esse processo é um pouco forçado, principalmente por conta de modismos, assim, aí eu vejo com bastante reserva mesmo, sabe? Mas acredito que outras carreiras aí têm feito esse mau uso, têm deslizado mais, têm abusado mais desses estrangeirismos, embora a gente tenha no jornalismo, sei lá, deadline. Mas tudo bem, assim, acho que é parte do jogo. Eu cismo um pouco mais por chatice mesmo, assim, e por implicância. Obrigada. Bom, vamos para a pergunta da Ana Clara. Oi. Oi. Então, Felipe, quais são os maiores desafios que você enfrenta ao lidar com informações falsas e desinformação durante suas investigações? Pois olha, acho que é um problema inerente ao próprio jornalismo, né? Acho que o jornalismo sempre teve que lidar com fake news muito antes de fake news se chamar fake news, né? Muito antes de ter esse nome. E eu vejo isso como uma parte da profissão mesmo, sabe? Uma parte do ofício. Cabe a gente, como jornalista, durante a apuração, separar o que é verdade do que não é, sabe? O que é fato do que é boato. Acho que é parte do trabalho de apuração mesmo, do fazer isso. Acho que sempre foi assim, e é claro que nos últimos anos a gente viu que isso escalou a um patamar até então sem precedentes, o que reforça a importância do jornalismo. Acho que um ponto positivo, entre aspas, das fake news é que elas realçam a importância de nós jornalistas. O que garante que você está lendo algo verdadeiro, que passou por um processo de apuração, de checagem, com método, com rigor jornalístico, é
o fato de você ler consumir um produto jornalístico de um veículo sério, né, com tradição, e não numa conta qualquer no Twitter ou pelo WhatsApp, assim, acho que tem esse outro lado também. Acho que essa onda dos fake news, ela valoriza a importância do jornalismo. E acho que é importante também a gente valorizar uma figura que existe em algumas redações, infelizmente deveria haver em todas as redações, mas por conta do enxugamento que o jornalismo vem passando ao longo das décadas, tem ficado restrito a alguns veículos, é a figura do checador, da checagem, que exerce um trabalho importantíssimo. Na Piauí, por exemplo, esse processo é muito rigoroso e levado muito a sério, sabe? A partir do momento em que eu entrego a reportagem, por exemplo, ela passa pela mão de 2 editores e, posteriormente, ela vai para a equipe de checagem que faz um trabalho minucioso, assim, observando cada detalhe linha a linha e comprovando documentalmente ou por meio de entrevistas tudo aquilo que você escreveu. Então, uma reportagem que você lê na Piauí, você pode ter certeza que cada palavra foi checada e comprovada. Isso dá uma segurança para o leitor, né? Dá uma segurança para o leitor e a gente pode dizer que por conseguinte, para a sociedade. Então, acho que tem esse aspecto também. A próxima pergunta é da Sabrina. Nossa, uma sala bem feminina de vocês, né? Tem 2 meninos só? Aham. É bem... Tem 3. 3, tem mais um aí. Tá lá escondidinho lá no fundo. Bom dia, tudo bem? Oi, cadê? Não tô vendo. Sou um pouquinho baixinha. Deixa eu levantar. Levanta pra te ver. Aí. Isso foi. Você acabou comentando sobre a importância do jornalismo investigativo. Em algum momento, ou então em algum caso, você se deparou com o fato de que isso é importante? Foi para isso que eu fiz jornalismo? Pois olha, vai ser muito cabotino se eu falar aqui em todas as vezes. Porque eu acho que sempre assim, sabe? Claro que tem reportagens de que a gente se orgulha mais em razão da complexidade, da repercussão ou da relevância dos fatos revelados, e tem reportagens que menos, assim. Mas eu tenho uma característica que eu espero que todos vocês desenvolvam essa característica também, que eu procuro tratar com a mesma seriedade, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo afinco, com o mesmo profissionalismo, todas as reportagens, sabe? Desde quando eu fazia o que se chamava de ronda policial, né? Ou seja, fazer as reportagens pontuais de segurança pública, até as grandes reportagens, eu procurava me entusiasmar e tratar com o mesmo profissionalismo na mesma medida, assim. Então, sei lá, eu acho que todo dia, assim, quando eu chegava no jornal e batia o cartão lá, eu falava assim, não, é para isso que eu me formei, tô aqui para isso, e eu procurava manter sempre o mesmo entusiasmo, sabe? Acho que talvez essa seja uma das dicas que eu dou para vocês, assim, porque tinha uma colega que trabalhou comigo na Gazeta que ela fez uma observação que eu achei muito pertinente. Ela disse que o jornalista chega na redação já querendo ganhar o ESSO. Mas o jornalista chega na redação querendo ganhar o ESSO, mas muitas vezes não tem na cadernetinha de fontes, né? Na época que a gente tinha cadernetas físicas ainda, não tem nem o contato da Defesa Civil. O que ela quis dizer com isso é que o jornalista já chegava querendo fazer grandes revoluções sem ter passado por um processo de maturação. E eu acho importante isso, assim, sabe? O jornalista curtir o seu processo de maturação. Aprender a fazer uma ronda bem feita, fazer um plantão com o mesmo esmero que faria uma reportagem digna de ganhar prêmio. Aplicar todos os conhecimentos que adquiriu ao longo da universidade, da vivência profissional, naquilo, assim, como se fosse a reportagem mais importante do mundo. Curtir mesmo esse processo de maturação. Ninguém chega na redação num dia e vai ganhar o prêmio ESSO no dia seguinte. É um processo longo. Acredito que a gente está numa profissão também
cujo desenvolvimento não vai terminar nunca, a gente vai estar sempre evoluindo, sempre melhorando e tendo que se aprofundar, porque, como a gente disse nesse bate-papo aqui, é uma profissão em plena transformação a partir das revoluções tecnológicas que estão acontecendo. Então é isso, é curtir a maturação e se desenvolver sempre, sabe? Agora a pergunta da Fran. Oi, bom dia. Cadê a Fran? Oi. Antes de ser publicada a série de reportagens sobre polícia fora da lei na Gazeta do Povo, você já sentia um receio, um medo das ameaças que poderiam vir da polícia? E como você lidou após toda a pressão e ameaças que depois da publicação das reportagens? Sentia demais. Quando a gente começou a apuração para essa série de reportagens e que a gente constatou a dimensão do que a gente ia revelar, a gente tinha certeza que teria uma reação por parte dos policiais, mas a gente não sabia em que medida que viria essa reação. E essa reação veio de uma forma muito pesada, né? Primeiro com ameaças indiretas, de diversas formas, por telefone, por e-mail, por carros suspeitos, mesmo carro rondando no entorno da nossa casa, até chegar nas ameaças de morte, efetivamente, assim. E foi um período muito pesado profissionalmente, né? Você imagine que você está cumprindo, não está fazendo nada além do que cumprir com o teu dever profissional e você receber uma série de sanções por conta disso, né, de perseguições. Então a gente sabia, né, a gente esperava que sofresse alguma retaliação em alguma medida, mas a gente não esperava que fosse na dimensão que houve e que provocou reflexos ao longo de muitos anos, assim, sabe? Não foi algo pontual que aconteceu logo após a publicação e que morreu ali. 3 anos depois, a gente estava recebendo ameaça ainda e sendo convocado para prestar depoimento na polícia. E, por incrível que pareça, o que salvou a gente e que colocou um fim, pelo menos temporário, nessas ameaças foi o próprio jornalismo. Que 3 anos, se não me engano, depois da publicação da série, a gente começou a ser convocado novamente pelas polícias para prestar depoimento. E a gente percebeu que esses depoimentos eram supostamente para a polícia investigar aquilo que a gente tinha apurado nas reportagens. Mas quando a gente chegava para prestar depoimento, a gente percebia que o que as autoridades queriam era descobrir quem eram nossas fontes. Quem tinham passado para a gente os documentos, quem tinha dado entrevista, quem tinha passado as informações. E, claro, a gente em nenhum momento abriu quem eram as nossas fontes, nos apegando ao artigo 5º da Constituição, que prevê o direito constitucional do jornalista a manter o sigilo de fonte. Mas, em algum momento, naquele ano, se não me engano, foi em 2015, eu me cansei daquilo, assim, e fiz o que eu podia fazer naquele momento, que era um textão no Facebook. E isso, de certa forma, gerou uma repercussão que eu não esperava, que gerou uma comoção entre próprios jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas entrou na história. A partir de então, veículos de fora do Paraná começaram a fazer matérias sobre as ameaças e coações que a gente estava sofrendo. A Folha de São Paulo fez reportagem, o Estadão fez reportagem, e aí quando o Jornal Nacional fez uma matéria extensa de 5 minutos contando os tipos de pressão que a gente estava sofrendo, aí de fato as pressões pararam. Mas até ali, assim, foram anos de convivência com esse tipo de pressão e com ameaça, sabe? Nós chegamos, né, os 4 que fizemos essa reportagem, nós chegamos a andar com uma escolta armada por quase 2 meses, assim, a gente não podia sair de casa. Eu não podia, por exemplo, ir ao mercado. Não podia botar o pé fora de casa. A única autorização que eu tinha era de ir da minha casa para a Gazeta do Povo com escolta policial armada. Com escolta particular armada, né? Não eram policiais, era uma empresa particular de vigilância. Então, você imagina o quanto foi pesado. Sem
sem falar do ponto do impacto que isso pode causar do ponto de vista familiar. Minha família mora no interior de São Paulo, mas meus colegas têm famílias aqui. Então a gente estava preocupado não só com a nossa segurança, mas com a segurança dos nossos familiares. E, claro, eu não falei, não contava tudo para minha família, assim, quando meu pai me viu dando entrevista para o Jornal Nacional, ele quase caiu do sofá, assim. Foi um susto para ele. E, enfim, mas foi um ônus que a gente passou. Acho que se soubesse, a gente, como eu disse lá no comecinho da nossa conversa, a gente imaginava que teria uma repercussão. Se eu soubesse que a reação viesse nesse nível, acho que mesmo assim teria feito tudo, sabe? Acho que, como eu mencionei num outro ponto dessa conversa aqui, acho que aquilo precisava ser revelado. Então, eu acho que, mais uma vez, assim, acho que a responsabilidade de revelar aquele escândalo de corrupção foi maior que o medo. A próxima pergunta é da Júlia Budal. Oi? Faz a tua, depois a gente passa a palavra para ele. Bom dia, Felipe, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de saber qual foi a história mais marcante que você já investigou? Mais marcante? Pois olha, não sei, assim, acho que eu acho muito curiosa a forma como eu entrei no jornalismo investigativo, assim, que eu entrei no jornalismo investigativo meio que por acaso. Eu me formei na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, que fica em Bauru. O campus fica em Bauru, que é uma cidade de 350 mil habitantes, mais ou menos parecido com Londrina, aqui no Paraná. E em Bauru só existia na época um jornal impresso e 3 afiliados de televisão. Qual era a consequência disso para uma cidade com curso de jornalismo? Os alunos quase não conseguiam fazer estágio. Então eu me formei sem ter feito estágio em veículo de comunicação. Fiz estágio só em assessoria de imprensa. E aí, quando eu me formei, qual foi a estratégia de carreira que eu pensei? Falei, eu preciso ter uma vivência em redação. Se eu for para uma grande capital nesse momento e bater na porta das redações, ninguém vai me dar uma oportunidade porque eu não tenho experiência. Então eu vou tentar construir essa experiência em um jornal de interior. Assim, fui parar em um jornal na cidade de Avaré, que é uma cidade que na época tinha uns 90 mil habitantes, e comecei a trabalhar em um jornal semanal. E na primeira semana que eu estava como jornalista profissional, com orgulho, né, de primeiro emprego de formado, me mandaram para uma pauta que seria uma furada, assim, que o fotógrafo recebeu a informação de uma fonte de que a prefeitura estava cortando madeira nativa de uma área de proteção ambiental, que é as margens da linha férrea que corta o município. E ele falou, cara, essa coisa pequena, não vai dar nada, né? Manda o foca lá. E aí fomos eu e fotógrafo, né, para fazer a reportagem. Nós chegamos lá no momento em que as equipes estavam cortando essas madeiras nativas da área de proteção. O fotógrafo desceu do carro, tal, começou a fazer as fotos. E eu estranhei que comecei a me perguntar o porquê daquilo, sabe? Porque na ocasião a cidade era administrada por um prefeito sobre o qual recaía uma série de acusações de corrupção. E os funcionários diziam que eles estavam cortando aquelas árvores para fazer a limpeza da linha, que em última instância seria responsabilidade da concessionária, não do município. Eu falei, gente, mas não faz sentido, alguma coisa que está esquisita, porque a gente está falando de um prefeito que é tido como corrupto e por que ele estaria tendo esse ato benevolente lá, de cumprir, de fazer um serviço que não é atribuição da prefeitura? Fiquei encasquetado com aquilo, assim. E aí o fotógrafo fez as fotos, falou, vamos voltar para a redação. Eu falei, não, Túlio, tem alguma coisa esquisita, cara. Vamos fazer uma campana aqui. Era uma estrada de terra,
A gente parou o carro do jornal numa quebradinha assim que não dava, bem escondida, que não daria para quem transitasse pela estrada ver o carro. Ficamos esperando ali. Aí passaram umas 2 horas, parou um caminhão da prefeitura, toda aquela madeira tinha sido cortada em toras, carregaram esse caminhão e a gente seguiu esse caminhão e levou um caminhão por uma olaria. E a gente achou aquilo muito esquisito. Aí falei, Túlio, vamos voltar aqui amanhã. No dia seguinte a gente voltou para a olaria, que por sorte o dono conhecia o fotógrafo, essas coisas de cidade pequena também, então a gente teve uma sorte na apuração. E a gente foi pedir uma entrevista com o dono e a gente falou, a gente viu o caminhão da prefeitura ontem, chegando aqui, né, que vocês estão recebendo toras da prefeitura? Não, isso aqui é um acordo que a gente fez com o prefeito, ele traz essas madeiras para a gente usar nas fornalhas e em troca a gente dá caminhões de tijolos para a prefeitura. Aí a gente achou aquilo muito esquisito, assim, falou, tá, mas o que ele faz com esses tijolos? Não, esses tijolos ele está trocando por votos na Vila Esperança, que era uma comunidade favelizada ali do município, e a gente estava em época de eleição estadual. E aí a gente foi para essa comunidade, a gente conseguiu entrevistar famílias que tinham recebido esses tijolos com o compromisso de votar no candidato do prefeito. Assim. Então a gente conseguiu fechar todo o ciclo. E, paralelamente, a gente foi à Polícia Ambiental, constatamos que eram árvores nativas que não poderiam ter sido suprimidas de forma alguma. E aí essa foi a reportagem de capa daquela edição do fim de semana, que calhou de ser num fim de semana que a cidade estava recebendo a visita do governador, que era o Geraldo Alckmin na época. E o Alckmin estava indo a Avaré justamente para fazer um acordo, uma aliança com o prefeito. E a reportagem fez com que ele se assustasse e não fechasse a aliança. E depois teve todo um impacto jurídico também, né? Foram abertas investigações em razão do crime ambiental, que não deram em nada. A gente sofreu muita pressão também por parte da polícia, inclusive, naquela época, mas essa acho que foi talvez não seja a que eu mais gosto, mas a que eu acho mais curiosa, assim, que foi a reportagem que por acaso me trouxe para o jornalismo investigativo. Então vamos para a pergunta do Guilherme. Oi, Felipe, tudo bom? Eu queria saber como que foi o processo de apuração da sua matéria, que é até recente, de Santa Catarina e das células neonazistas, já que esse grupo tem sido crescido no Brasil nos últimos 3 anos. Então, essa reportagem, ela não partiu de mim, a ideia dela, sabe? Eu fui procurado pelo editor da Piauí, e pelo André Petri, e ele me disse o seguinte, falou, Felipe, eu estou muito preocupado com a questão da ascensão do neonazismo em Santa Catarina. Acho que até agora a gente não teve nenhum episódio que descambasse para algo mais sério, né, para assassinatos, algo desse tipo, mas acho que a gente está muito próximo disso. Queria que você investigasse isso. Você acha que você tem condições? E aí, a partir de então, eu comecei a me debruçar sobre o tema. E eu acho que eu tive sorte nessa apuração também, assim, sorte entre aspas, claro, porque a gente está falando de um tema muito grave e sensível, que recentemente, assim, semanas antes dessa conversa com o editor, a Polícia Civil lá de Santa Catarina tinha feito uma operação em que tinha prendido o grupo neonazista tido como mais perigoso até então, já preso em flagrante no Brasil. Um grupo com conexões internacionais, um grupo que se preparava possivelmente para levar a cabo alguns ataques que poderiam até culminar com morte, né? Enfim, era um grupo com muitas conexões internacionais e dentro do Brasil também, assim. Então a gente estruturamos a reportagem a partir dessa investigação da Polícia Civil, mas fazendo conexões com outras investigações paralelas de outros grupos e também tentando contextualizar o porquê que Santa Catarina exerce tanto fascínio em pessoas que se identificam, de certa forma, com as ideologias neonazistas. Então, foi uma matéria cuja ideia não partiu de mim e
mas que eu tenho orgulho de ter feito, assim, porque eu acho que é uma reportagem que tem um apelo contemporâneo muito grande, né? A gente está falando de algo que está ocorrendo nos dias de hoje, assim, e que acho que a gente pôde, ao longo dessa reportagem, passar por várias nuances, vários aspectos do tema, sabe? Não se focou só na questão policial, mas na questão histórica, sociológica do fenômeno. Obrigado. Bom, a próxima pergunta é da Isabelle Sestari. Cadê ele? Tá no cantinho. Oi, Christian. Você recebe muito ataque... Felipe, isso. Você recebe muito ataque pela sociedade conservadora por defender ideias contrárias? E se sim, como que você lida? Olha, eu não recebo muito. Claro que, vez ou outra, chegam alguns ataques, principalmente virtuais, mas eu não recebo muito porque eu tenho um perfil mais low profile, sabe? As minhas redes sociais são bloqueadas, com exceção do Twitter, mas eu mal me manifesto no Twitter, assim, não fico tweetando loucamente. Eu acho que por ser um jornalista mais reservado, assim, até que eu não recebo tanto. Mas eu penso que esse tipo de fenômeno tem ocorrido cada vez mais e acho que é do jogo também, assim, acho que o jornalista que se manifesta acaba se manifestando mais, assim, usando as redes sociais como plataforma, está sujeito não só a obter apoio, né, a obter engajamento, adesão de pessoas que pensam igual, mas também o contraditório. Mas no meu caso eu não recebo muito, não. Obrigada. Vamos para a pergunta do Luca. Bom dia, Felipe. Bom dia. Em uma carreira robusta, em 18 anos e até os dias de hoje, você atuou como repórter no jornal A Comarca Regional, Canal do Boi e Gazeta do Povo, onde trabalhou por quase 9 anos e se firmou ali até o ano de 2018. Hoje, como repórter freelancer, acredito que a credibilidade, que já vale muito para um profissional jornalista, fica mais valiosa, pois pode te destacar no meio de uma multidão de colegas no ramo. Quais você acredita que são as características que diferenciam a apuração de um repórter excelente para um repórter medíocre? Eu penso que é toda uma construção, sabe? Acho que é a construção da carreira, assim. Eu acredito que o único patrimônio, não digo nem o principal, acho que o único patrimônio que o jornalista tem é o próprio nome. O fator de você conseguir construir uma carreira embasada em reportagens que foram feitas dentro dos critérios jornalísticos, sem sair do tom, e acho que o reconhecimento acho que vem ao longo do tempo, assim, sabe? Como eu disse, o processo de maturação do jornalista é demorado e é longo. E a criação dessa marca, o fortalecimento desse nome, o reconhecimento desse nome também é longo, também é um processo longo, sabe? É ano a ano, é devagarzinho, é um processo moroso e lento. E eu tenho para mim que é isso, sim, sabe? Você ter um respeito pela tua própria história e construir um trabalho sempre de acordo com os preceitos jornalísticos, com metodologia, com rigor. Acredito que isso vai, ao longo do tempo, fazer com que você tenha um reconhecimento. Claro, quando eu falo em reconhecimento, assim, não é nem ser reconhecido na rua, sabe? Não é nem essa coisa, vou apresentar o Jornal Nacional, que é que principalmente as pessoas que não são da área pensam que é o grande ápice da profissão, né? Eu acho que é reconhecimento no sentido de as pessoas, principalmente que são afeitas à área, saberem que aquilo que você produz tem consistência, tem verdade e tem compromisso social e com os preceitos jornalísticos. Acho que esse é o patrimônio que a gente tem, sabe? Obrigado.
Bom, vamos para a nossa última perguntinha, então, que nosso tempo já está acabando. Faruque. Primeiramente, bom dia, Felipe. Bom dia. A minha pergunta é o seguinte. Depois de todos esses trabalhos que você já fez, que você que foi comentando essa entrevista inteira, você tinha alguma inspiração na infância? E se tinha, ela te moldou de alguma forma? Cara, eu gostava muito do Zé Hamilton Ribeiro, sabe? Que foi um repórter muito importante de revistas. Algumas pessoas dizem que são revistas de jornalismo literário, assim, eu costumo chamar de jornalismo de profundidade, né? Foi um jornalista muito importante dessas revistas de profundidade, que fez reportagens notáveis e que depois migrou para a televisão. Assim, eu gostava muito do estilo dele, que não era um estilo empolado, rebuscado, mas ele tinha um cuidado muito bonito com o texto. Eu acho que ele escrevia bem, ele conseguia fazer uma coisa que eu procuro muito nos meus textos, que é aproximar o leitor da história que você está contando, e sem recorrer a um estilo muito rebuscado, assim, pelo contrário, ele é simples, direto, mas que tem verdade naquilo que ele escreve, naquilo que ele conta, sabe? Ele consegue trazer o leitor para junto, assim. Zé Hamilton foi um grande exemplo. E acho que com o Zé Hamilton eu aprendi que jornalismo é sedução, sabe? O jornalista, quando ele publica uma reportagem num meio impresso, por exemplo, ele tem o objetivo de fazer que o leitor chegue ao final. E aí acho que ele vai lidando com sedução o tempo todo, assim. Começa pelo título, tem que ter um título que instigue o leitor a ler a reportagem. Ah, beleza. Consegui captar o leitor pelo título. Tem a gravata. A gravata revela mais um ponto do texto. Pô, quero ler esse texto. E aí vai ler o primeiro parágrafo. Então você vai seduzindo o leitor parágrafo a parágrafo para que ele chegue no fim. E acho que o Zé Hamilton me ensinou um pouco disso, assim. E aqui do Paraná especificamente, antes de eu me mudar para o Paraná, tinha 2 jornalistas que eu admirava muito, que era o Zé Carlos Fernandes, que era da Gazeta do Povo, e o Mauri Koenig, que tive a honra de ser parceiro de trabalho dele depois. E o Mauri e o Zé Carlos com perfis completamente distintos, né? O Mauri tem essa pegada mais bem investigativa, né? Acho que foi uma grande inspiração para mim no jornalismo investigativo, e o Zé Carlos, principalmente com esse cuidado no texto, com essa forma de como ele enxerga o outro e consegue retratar o outro no texto dele com respeito, com empatia. Não gosto muito da palavra, mas ele humaniza bem as pessoas, sabe? E acho que essas são minhas principais referências, assim. Muito obrigado. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente queria muito agradecer você, Felipe, por ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. A gente espera que você tenha gostado tanto quanto a gente. Eu agradeço pela oportunidade, desculpe pelo mau jeito, eu costumo dizer que eu me expresso muito melhor escrevendo do que falando, então sempre é um suplício para mim falar em público, mas, como eu disse, é uma oportunidade também de refletir sobre a profissão, acho super importante. E espero que vocês tenham um processo de maturação profissional muito bonito e que venham a exercer a profissão de forma muito relevante. Obrigada. Diretora da turma. Bom, e a gente queria agradecer também o pessoal da turma, todos que fizeram perguntas. Obrigada, gente, por ter participado de uma forma tão legal. Parabéns para vocês também.